encerrada a sessão aqui do plenário da Câmara com a aprovação de 2 projetos, uma urgência. Antes tivemos, como você falou, a sessão do Congresso Nacional para apreciação de vetos e projetos de lei do Congresso Nacional, mas ela foi encerrada assim a conclusão total da pauta, com nova sessão marcada para a próxima terça-feira. Aqui na sessão da Câmara, ao meu lado, o deputado Glauber Braga, do PSOL, que foi combativo nessa sessão em relação principalmente ao projeto que criou o Clube Empresa, o modelo de Clube Empresa, para que os clubes de futebol, os times de futebol possam ter a opção de se transformarem em empresas e receberem investimentos para financiarem as suas atividades. E aqui ao meu lado também o deputado Domingos Sávio, que é um dos autores desse projeto, que foi aprovado agora aqui na Câmara e enviado ao Senado Federal. Começando aqui com o deputado autor do projeto, deputado, essa proposta permite então que os times de futebol possam se transformar em empresas, mas há a opção também de quem não quiser, do time que não quiser continuar como uma associação, um clube social, pode também continuar com esse modelo atual, é verdade? É exatamente isso. Primeiro, deixar claro isso, que o projeto ele dá a opção para que se tornem empresas e dá incentivo, sim, para aquele que vira empresa. Mas é bom lembrar uma coisa, ele dá incentivo no sentido de que será uma empresa que terá algumas vantagens comparado com outra empresa. O clube social, por exemplo, ele já não paga imposto. Então dizer que o clube empresa vai pagar um imposto mais reduzido, que é o simples, do ponto de vista comparativo com o clube social, ele vai pagar mais do que o clube social, que não paga nada. E vai pagar bem menos do que a empresa. Mas por que ele poderá, então, querer virar um clube empresa? Porque ele vai dar segurança jurídica para aquele que quiser investir o seu capital e fazer com que esse clube possa gerar mais emprego, possa se desenvolver, possa ser mais competitivo. Porque o que está acontecendo hoje, não só com os clubes grandes, os pequenos, então, nem conseguem sobreviver, não conseguem muitas das vezes competir. Em muitos casos desaparecem. O que ocorre é que os clubes sofrem assim, muitas das vezes é por falta de uma gestão profissional. Às vezes é uma gestão que é escolhida muito mais pela paixão com o clube. E fica ali aquele dirigente, em alguns casos, eternamente. Eu não estou dizendo que são todos. Nós temos muitos casos de sucesso. Aliás, o Flamengo hoje é um exemplo disso, não só dentro de campo, mas fora de campo. Mas é uma exceção. A grande maioria dos clubes estão literalmente falidos. E praticamente não pagam nem aquele imposto que teria que pagar, que é o imposto previdenciário. Esse é óbvio, eles têm que pagar, como o clube empresa também vai ter que pagar, e além da Previdência terá que pagar outros. Então é bom para o futebol, vai gerar mais emprego, gera segurança jurídica para atrair investimentos e é bom para o país que é apaixonado com futebol. Deputado Glauber, o pessoal se posicionou contrariamente a esse projeto hoje. O senhor acredita que isso não favorece os clubes, principalmente os pequenos, ou pelo menos a renegociação de dívidas que o projeto traz vai permitir que os grandes clubes acabem com essas dívidas e paguem também corretamente os impostos e os seus jogadores, seus atletas? Primeiro, não é uma opção, porque você tira a tributação especial, principalmente daqueles que não quiserem fazer a aderência ao programa. Segundo, a gente tem um clube que hoje no Brasil é a representação de um caso de sucesso, que em 48 horas ganha Libertadores da América, ganha o Campeonato Brasileiro, e é um clube que não aderiu a esse modelo de clube empresa, está no modelo associativo, que é o Flamengo, que, por exemplo, seria prejudicado por esse tipo de proposta. Já tem toda a demonstração, inclusive dos balanços, que demonstram que aqueles clubes que não fizerem a adesão, eles vão sofrer a consequência por conta de uma competição com outros clubes que vão ter um tipo de apoio exatamente diferente daqueles que querem continuar sendo associações, o modelo associativo. E mais uma coisa, um clube de futebol atravessa a paixão dos brasileiros e brasileiras pelo futebol, pelo esporte. Um clube não tem que ser gerido ou ele não tem que ser orientado por uma multinacional
que inclusive não tem nenhuma relação com o país e muito menos com o clube. Ele tem que ser gerido, sim, pelos torcedores. Você tem que ter a ampliação da democracia dentro dos clubes e não vendê-los para corporações internacionais que vão ficar preocupados exclusivamente com o seu lucro. Barcelona, Real Madrid não são clube empresas. Então aí, também são grandes exemplos mundiais de sucesso de clubes a partir do modelo associativo. Mas o principal deles hoje no Brasil é o próprio Flamengo. Deputado Domingos Sávio, esse argumento do deputado Glauber de que, então, os clubes que não aderirem ao clube empresa vão ficar prejudicados, pois o prazo para essa adesão termina em 2 anos, não é? Então, essa opção se transforma numa obrigatoriedade no final? Não é isso. Eu respeito a opinião do deputado Glauber, mas o que nós fizemos é que os clubes que estão aí hoje já tiveram, e está inclusive em vigência, um refis chamado Profut, que possibilitou a renegociação das dívidas. Se ele se transformar em empresa e não houver a possibilidade de fazer o refis, de duas uma, ou o clube vai ficar com o financiamento para ele, o que seria uma tragédia, passar só o departamento de futebol e ficar com a dívida. Nós não queremos isso. Ele tem que passar a dívida para a empresa que vai assumir, para os sócios que vão assumir. E eles, obviamente, precisarão de estar financiando isso, senão ninguém vai interessar em assumir esses clubes de futebol. Mas é bom lembrar aos torcedores que o escudo, né, a marca, o nome do time, ele é inegociável. No próprio projeto já se deixa claro isso. A ponto de, se amanhã aquela empresa que assumiu essa parte de departamento de futebol do clube, ela deixar de existir, o clube social que cedeu, né, essa possibilidade da empresa gerir, ele continuará sendo dono, né, não só da história, mas do escudo, do nome, do título daquele clube. E nenhum torcedor nunca dirigiu ou teve possibilidade de opinar na gestão do clube, quando muito o sócio do clube. Mas mesmo assim, na maioria dos clubes, eu, por exemplo, sou cruzeirense em Minas, são os conselheiros que decidem e depois de elegerem a diretoria, os conselheiros, não os sócios como um todo, esse conselho elege a diretoria e a diretoria decide por si só. Em alguns casos, a gestão é tão trágica que o clube às vezes até está indo bem dentro de campo, mas a gestão é tão ruim que endivida o clube, daí a pouco não paga os salários, imposto nunca paga, né? E aí o torcedor acaba sofrendo. Então o projeto, ele não obriga ninguém a virar empresa, mas ele dá essa possibilidade e a empresa terá que ter gestão séria, competitiva e que seguramente ela vai se interessar em ter títulos, em ganhar as partidas. E é isso que o torcedor quer ver no final das contas, quer ver o seu clube sair vitorioso, mas principalmente oferecer um esporte bonito, organizado, com segurança, investindo nas categorias de base, dando oportunidade para novos atletas e que esses novos atletas possam ficar aqui no Brasil. O nosso colega, o Glauber, citou o Barcelona, né, e citou o Real Madrid. De fato, são os únicos 2 da Liga Europeia que não se transformaram em empresa, por razões muito próprias e que eu acredito que o Flamengo também não se interessa em transformar. Mas dos 20 mais bem-sucedidos clubes do mundo, dos 20 clubes com melhor receita e com melhor equilíbrio financeiro no mundo, apenas 3 são clubes sociais. O resto são clubes empresas e dão alegria, dão os títulos, são clubes que ganham campeonatos mundiais, não é? E que, portanto, vai ser uma possibilidade para o Brasil. O Brasil ter um futebol organizado e não um futebol de propriedade dos cartolas, porque não é nem da torcida os clubes. No final acabam sendo dos cartolas e isso não me parece razoável. Tivemos outras polêmicas também aqui em plenário hoje, né, deputado? A aprovação desse requerimento de urgência para a votação na semana que vem, poderá ser na semana que vem, do projeto que faz um novo marco do saneamento básico sobre a permissão para que se possa privatizar, vamos dizer assim, os serviços de água e de esgoto nas cidades. Esse projeto tem chance de ser aprovado aqui no plenário? Primeiro, só dizer que gestões não democráticas de clubes, elas têm que ser modificadas a partir da democratização e não o contrário disso. Não necessariamente fazendo com que você tenha clubes
com a possibilidade de que empresas multinacionais é quem vão fazer a gestão e direcionamento daquela que é a paixão do povo brasileiro pelo futebol. Primeiro eu queria deixar isso registrado. E o maior exemplo de sucesso brasileiro, eu quero repetir isso, que é o Flamengo, é um clube que não aderiu a esse sistema de transformação em empresa. Bom, sobre a urgência que foi votada aqui no dia de hoje, ela foi votada e aprovada com 13 votos para sua aprovação, senão ela não teria sido aprovada. E o que ela faz? Ela privatiza a água e o saneamento em todo o Brasil, acabando com os contratos de programa. O que isso vai fazer? Vai fazer com que você tenha, se a matéria viesse a ser aprovada, a ampliação do preço da conta de água para brasileiros e brasileiras, e mais do que isso, em muitos casos, empresas vão dizer que não conseguiram aferir aquilo que estava proposto, vão dizer que tiveram um desequilíbrio econômico-financeiro e vão se negar a fazer investimentos. Vários casos já demonstram isso. Não é à toa que, desde o ano 2000, mais de 800 estatais pelo mundo que foram privatizadas estão sendo reestatizadas, principalmente em água e energia elétrica. A gente não pode permitir que a água seja uma mercadoria e que pessoas lucrem com a sede das pessoas, com a sede de outras pessoas. Deputado Domingos Sávio, nesse projeto sobre o saneamento básico, há cláusulas sobre obrigando as empresas para fazerem a universalização, com prazos para a universalização dos serviços. Você acredita que com isso o projeto tem chance de ser aprovado aqui em plenário? Olha, eu não só acredito que tem chance, como nós vamos trabalhar muito para que seja aprovado, por uma razão muito simples. O Brasil tem mais de 100 milhões de brasileiros, mais da metade da nossa população que não tem acesso a saneamento básico. Nós perdemos 3.000 crianças por ano por morte especificamente, não é assim por acaso, pode ser, é morte por falta de saneamento básico, levando a diarreias, levando a doenças elementares, porque a situação é desumana. E as empresas estatais sentam em cima de um contrato e não atendem adequadamente a população e querem fingir que está tudo bem. Nós precisamos de mais de 20 bilhões de reais para poder investir, e isso por ano, para a gente poder ir saindo desse pesadelo e virar realmente um país decente, onde saneamento seja de fato um direito das pessoas. E o que nós estamos estabelecendo é segurança jurídica para que a iniciativa privada possa participar disso. E é claro que isso não significa que você não vai dar direito às pessoas a ter acesso à água tratada e esgoto. Pelo contrário, é para ter acesso, é para garantir o acesso. Mas vai ter regulação de preços, vai ter controle de preços? Claro, assim como já é a mesma regulação, são agências reguladoras. Hoje, por acaso, a empresa estatal dá água tratada de graça? Claro que não. Ela cobra pela água, cobra pelo esgoto e cobra caro. Cobra mais caro. Eu tenho exemplos concretos em Minas Gerais, onde era da Copasa, passou para uma empresa privada e a empresa privada melhorou o serviço e cobra menos pelo serviço que presta. Agora, o corporativismo de servidor público, né, faz esse jogo de dizer, não pode, tem que continuar aqui, porque assim a gente garante eternamente os nossos empregos e não vamos nem discutir uma alternativa melhor para o cidadão. Nós não estamos querendo acabar com as empresas estatais, nós queremos é que elas fiquem mais eficientes, até porque o projeto que nós estamos querendo aprovar não impede de continuar estatal. Ela pode continuar estatal, ela pode participar da concorrência, mas ela tem que obedecer a metas de universalizar, de garantir 100% de acesso à água tratada até 2033, de garantir no mínimo 90% de esgoto, acesso ao saneamento até 2033. É isso que nós queremos é que o cidadão tenha água tratada, tenha esgoto e tenha o menor preço possível. Se a empresa pública oferecer o menor preço, ela é que vai ficar. Agora, não pode dizer, continua a Copasa, no caso de Minas, continua a Copasa, ninguém tem o direito de entrar e não importa se a Copasa não está fazendo os investimentos e não importa se a qualidade não está boa. Chega disso, né? É hora da gente pensar no cidadão e não só no servidor público. Respeito muito os servidores da Copasa e das outras empresas públicas. Nem é culpa deles.
É culpa de uma gestão política errada que se acomodou em achar que isso só pode ser feito pelo serviço público. A iniciativa privada pode fazer isso e ser regulamentada pelo serviço público, ser fiscalizada pelo poder público, ser cobrada pelo poder público para cumprir bem a sua missão. É com esse espírito que eu vou votar a favor. Não para tirar o direito da pessoa ter acesso à água. Eu quero que todos tenham acesso e com o menor preço possível. E para encerrarmos aqui, o senhor acredita então que as cidades onde não há lucro, onde não há interesse das grandes empresas em oferecer esse serviço de saneamento, essas cidades vão ficar prejudicadas? Não tenho dúvida disso. Se tem espírito de corpo, se tem corporativismo, é daqueles que fazem a defesa de interesses privados em detrimento do interesse público. Por exemplo, quem foi o relator dessa matéria no Senado Federal foi aquele que é o representante da Coca-Cola no Brasil, o senador Tasso Gereissati. Todo mundo sabe que empresas como a Coca-Cola querem ter o controle da água, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tem mais, esse argumento de que o Estado não tem recursos para fazer investimento e por isso então recorre à iniciativa privada. Então vamos fazer uma coisa, vamos botar nessa proposta que vai ser aqui votada uma cláusula que diga que as empresas privadas que vierem a ter esse tipo de participação não podem depois recorrer aos bancos públicos para ter o tipo de financiamento, porque o próprio serviço público é que vai garantir o recurso privado que eles não têm ou que eles não querem investir. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no caso do Maracanã. Ou seja, fizeram a obra do Maracanã, fizeram uma concessão, entregaram a empresas privadas e depois solicitaram financiamento público exatamente para a realização desses investimentos. Se as empresas têm tanto dinheiro para investir, por que então elas vão atrás de financiamentos públicos para fazê-lo? Por que a gente não faz o contrário? A gente não faz uma linha específica de financiamento para as empresas públicas, como a SEDAI no Rio de Janeiro, ampliarem e universalizarem o atendimento em saneamento. Aí eu pergunto, o morador do município de Trajano de Moraes, que é atendido pela SEDAI, como é que ele vai ficar quando uma empresa privada vier a explorar esse serviço e ela souber que lá ela não tem lucratividade? O que garante a sustentação de água nos municípios pequenos, não só do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, é o chamado subsídio cruzado, que de fato, com a operação que se estabelece no texto que está sendo aqui apresentado, vai acabar. Porque empresa privada, na área de saneamento, só vai querer exclusivamente comer o filé, mas não vai querer roer o osso. Muito obrigada, deputado Glauber, deputado Domingos Sávio, muito obrigada pelas explicações e vamos ter esse novo embate aqui na próxima terça-feira, pelo jeito, né? E na terça-feira também, sessão do Congresso para concluir a votação dos vetos presidenciais e também dos projetos de lei do Congresso Nacional para a liberação de créditos extras no orçamento da União para diversas áreas do Poder Executivo. Você fica agora com a programação da TV Câmara e da Rádio Câmara.